Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos. E a gente vai falar também de Covid, mas nas aldeias indígenas. Maiá Caxarari, Arucajuma, Paulo Paiacã, Vicente Salmunduruku. Essas são algumas lideranças que, infelizmente, fazem parte das estatísticas de mortos pela Covid-19. Até agora, 978 indígenas morreram na pandemia. Os casos do coronavírus totalizam 49.662 e atinge 162 povos. E a gente vai falar sobre a pandemia que afeta drasticamente os indígenas no Brasil, dentro aqui da coluna de Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a quem nos acompanha. Bom, ao vivo é assim, Wagner, a gente estava programando, né, a presença, inclusive, aqui do Cretan Caingangue, da coordenação executiva da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, ele que é assessor político da Arpinsul, Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, e liderança da terra indígena Tupani Cretan. Nós convidamos, inclusive, você que escolheu essa pauta, né, Wagner? Você sugeriu, inclusive, compartilhar esse espaço, né, com alguém que pudesse falar sobre essa situação que é dramática nas aldeias, mas, por enquanto, a gente ainda não conseguiu. A gente não sabe o que aconteceu, enfim, com o Cretan, mas a gente vai continuar tentando. A nossa querida Nama Nunes, nossa produtora, redatora, editora do nosso jornal, vai continuar tentando. Enquanto isso, eu te pergunto, né, Wagner, essas lideranças, né, que inclusive eu citei, e também tantas outras que faleceram pela Covid-19, é uma perda inestimável para os povos indígenas, não é isso, Wagner? Não há dúvida, Marilu, porque no universo indígena, de todas as nações indígenas, né, as lideranças, elas têm, de fato, um reconhecimento da sua comunidade, né? Você tem, em geral, o Conselho de Anciãos, que se reúne com periodicidade, né, para resolver questões de interesse da comunidade, para resolver eventuais conflitos que surgem na comunidade, mas principalmente, Marilu, são as pessoas que vocalizam, não? Que são as vozes que se apresentam para a sociedade brasileira, destacando aí temas como violência contra os povos indígenas, invasões de terras indígenas, desmatamento em terras indígenas, incêndios em terras indígenas, né? Então nós estamos tendo, na verdade, uma perda muito qualificada de lideranças pela Covid, mas é importante destacar também, Marilu, que infelizmente, além dessas mortes, nós estamos assistindo no Brasil um número que varia entre 135, 113, 115 mortes ao ano de assassinatos de lideranças indígenas, que são mortes que ocorrem independentemente da Covid, né? E nesse caso também nós temos aí infelizmente, né, um assassinato seletivo também de lideranças, né, o que faz com que o Brasil, no cenário internacional, descumpra, por exemplo, as nossas obrigações vinculadas aos direitos humanos, né, vinculados também à Organização Internacional do Trabalho, mas também vinculada à Convenção da Biodiversidade, o famoso artigo 8J, onde explicita claramente que o país deve preservar, né, os interesses das nações indígenas que vivem nas áreas de conservação, porque reconhece fundamentalmente, Marilu, aquilo que tem de mais fundamental, né, que é o conhecimento que esses povos originários dispõem da cobertura vegetal, das florestas como um todo. Então, de fato, é um prejuízo de curto, médio prazo, mas também de longo prazo, porque nós estamos aí abrindo mão de um conhecimento muito importante que pode nos trazer aí alternativas de reorganização da vida, que, do meu ponto de vista, é cada vez mais necessário, né? Exato. Portanto, os povos indígenas estão sendo duplamente aí massacrados, né? Como você falou, exatamente as mortes que já estavam ocorrendo de lideranças antes da pandemia e agora a pandemia. Então, praticamente um extermínio que pode estar acontecendo, Wagner? Infelizmente, Marilu, a gente tem que entender, né, que do ponto de vista do pensamento militar clássico, e eu estudei os militares no meu mestrado lá nos anos 90 do século passado, realmente eles têm uma enorme dificuldade em entender a importância dos povos originários no Brasil, né? Não é de hoje que eles têm, de fato, uma leitura que eu diria bastante míope, equivocada, né, onde eles identificam, por exemplo, né, movimentos de segregação do país, de separação do país, associado à capital internacional, a ONGs internacionais, enfim.
algo que já foi demonstrado por inúmeros pesquisadores do Brasil e de fora, que é tudo balela, não tem o que justifique, o que fundamenta esse tipo de ação, né? Então, de fato, né, a vista grossa que, infelizmente, o governo faz para esse tipo de ação não deixa de ser, do meu ponto de vista, né, um entendimento de que o papel dos povos originários do Brasil deve ser secundário, o que afronta a Constituição brasileira, mas afronta também compromissos internacionais, né? Eu queria insistir também no seguinte, veja, Marilu, se nós estamos num cenário de pandemia, se nós estamos num cenário de escassez de recursos em várias ordens, né, nós temos que aprender com os povos originários, porque eles estão aí há séculos, né, se reproduzindo, se organizando sem esse tipo de problema. Então, na verdade, é necessário, do meu ponto de vista, estabelecer um diálogo para aprendizado mútuo, né, e a partir daí reorganizar matrizes fundamentais da nossa própria capacidade de ser no mundo e, a partir daí, do meu ponto de vista, claramente afrontar esse sistema perdulário, consumista que nós temos hoje, hegemônico, inclusive no Brasil. Exato. Bom, enfim, não são só os familiares que estão chorando, né, a perda desses líderes, desses indígenas, mas as florestas também, o meio ambiente, né, porque, como você disse, eles são aí os verdadeiros protetores, né, das árvores, rios, dos animais, né, Wagner? Uma dúvida, Marilu, quando você conversa com um representante de um indígena, né, a própria eu vou dar um depoimento de um aluno que eu tive há 1 ano e meio atrás. Eu não lembro exatamente qual povo, ele é lá do Amapá, e ele é aluno de doutorado, né, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e ele dizia: professor, quando eu chego na minha terra, eu não sei o que acontece, eu já tiro a camisa, já pulo no rio, e eu tenho que chegar nadando para lembrar, né, parece que quando eu estou nadando ali, eu estou voltando, né, estou me depurando novamente e voltando aos meus ancestrais. Essa fala, quando ele trouxe esse depoimento, né, na aula, foi uma comoção generalizada, porque, veja, é uma pessoa que tem toda uma cultura tradicional, originária, que adentra também ao universo no caso ele é médico, né, do conhecimento ocidental, mas que consegue manter essa sintonia. Isso me parece o grande desafio, né, entre ter um conhecimento ocidental. Ele fala: quando eu estou lá e preciso, inclusive eu aplico remédios normais, enfim, né, de fármacos, né, mas também respeito à vontade dos pajés e dos conselhos, né. E ele falou: para mim, quando eu chego, eu tenho que chegar nadando, eu não posso chegar no barco porque lembra a minha infância. Então isso me parece um depoimento, entre outros tantos que a gente poderia citar aí. Existem vários livros hoje, o próprio Ayrton Krenak, que tem uma produção bastante consequente e eu diria muito original até, que nos ensina muito, né, como eles veem a Terra, como eles se colocam no planeta. Eu acho que isso tudo são elementos que deveríamos ponderar para reorganizar a nossa maneira de enxergar o que é ser no mundo contemporâneo. Nós estamos longe disso, infelizmente, a começar do governo federal, que lamentavelmente negligencia esse tipo de conhecimento, esse tipo de saber. Exato, e inclusive a gente, né, todos nós não estamos podendo nos despedir, né, dos nossos entes queridos que se foram, né, durante a pandemia. O que acontece também com os indígenas, inclusive existe um ritual também, né, que eles precisam desse ritual para poder se despedir. Isso também não está sendo oferecido por conta da pandemia, e isso também é uma perda, né, para todos nós, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu, né, os ritos eles estão aí para serem revistos, mas serem cumpridos também, né, e nós sabemos que o rito de passagem ele é, em várias culturas, um momento bastante importante, né, que tem aí significado de várias ordens, né. E no imaginário dos povos originários, aí você tem aí uma diversidade, uma riqueza ancestral que é extraordinária. E eu não ousaria comentar de maneira mais, a não ser amplamente, porque de fato cada povo tem aí uma representação, né? Os antropólogos mostram isso com muita clareza, e como cada povo faz aí esse rito de passagem para a morte é de fato uma riqueza extraordinária também, e que, como está acontecendo conosco, né, não está sendo possível de ser realizado, o que traz também dores, né, de maior longa duração. E aí, talvez por isso, né, nós estamos assistindo, infelizmente, um número de suicídios bastante elevado, né, entre os povos originários. Os próprios dados do CIMI, que é o Conselho Missionário Indigenista do Brasil, têm mostrado aí na ordem de 30, 35 suicídios ao ano, né, o que mostra, do meu ponto de vista, mais uma pressão, né, ou seja, o suicídio é resultado de mais uma pressão social externa às comunidades originárias e que está levando aí ao extermínio, né? E isso me parece algo que nós temos que combater veementemente, né, e salvaguardar os interesses
do Brasil. É importante dizer isso, Marilu, preservar os povos originários não é interesse do próprio país mesmo, porque nós temos aí a possibilidade de, quando for fazer uma pesquisa, entrar numa área, uma floresta, por exemplo, a partir da sugestão, das indicações que os povos originários trazem, conhecer espécies que seriam descobertas depois de 20, 30 anos de investigação. Então, o próprio país, abrir mão desse conhecimento é, de fato, abrir mão, inclusive, de uma inserção inteligente e diferente, baseada na biodiversidade e no conhecimento associado no século XXI. Então, é um prejuízo de longa duração também para nós. Exato, e a gente percebeu também, através das notícias, né, acompanhando tudo que está acontecendo em relação aos indígenas, o povo Juma já não tem mais, né, já acabou, o último já morreu, inclusive por Covid, Amuim Arucá, né, Arucá Juma, e realmente são extinções que lamentamos demais, né, Wagner, porque é toda uma cultura e cada povo tem a sua característica, né, não são todos iguais, né, dos povos indígenas. Não são, Marilu, você tem razão, e aí tem momentos de confraternização, de encontro, né? Eu poderia lembrar encontro de mulheres indígenas, enfim. Há hoje, infelizmente, uma série de mobilizações que, quer dizer, elas estão impedidas de serem realizadas, né? Mas há uma organização que promove encontros, né, dos povos originários, que permite aí um intercâmbio, até eu diria, de conhecimento e de uma estratégia, né, de organização para a manutenção desse estilo de vida, e principalmente, né, de que é possível viver de outra forma que nós vivemos hoje, né? Acho que a pandemia está mostrando a todos nós. Eu me lembro das primeiras entrevistas que nós fizemos há um ano atrás, falei assim: Wagner, você acha que a pandemia vai mudar um pouco as pessoas, né? Depois de um ano a gente pode ver que infelizmente não, né, Marilu? Os ricos ficaram cada vez mais ricos, há uma enorme falta de solidariedade, de o pensamento humanitário, eu diria, em relação aos mais pobres, né? A gente vê o governo federal barganhando coisas absurdas para dar um auxílio emergencial muito aquém do que seria necessário, só para dar o caso brasileiro, né? Então, de fato, nós precisamos aprender com os povos originários que conseguem se reproduzir, se reorganizar há séculos, mantendo a floresta em pé, né? Diferente de nós que, para produzir um prato de comida, devastamos enormemente áreas importantes que têm papel fundamental na organização planetária. Perfeito, a gente termina então a nossa conversa aqui, Wagner, falando dessa importância, né, do povo indígena aqui no Brasil. Muito obrigada, uma pena que o Cretã, a gente não conseguiu esse contato, mas é isso, ao vivo acontece. Muito obrigada, Wagner, um forte abraço para você, viu? Até a próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.